Senhores, boa tarde. Em razão do nosso fracasso, ontem, por conta da internet e tudo, da conexão ruim com a internet, apenas para que vocês não fiquem sem a aula, eu estou fazendo esse vídeo aqui provisoriamente, Será um vídeo curto, apenas o necessário, o fundamental sobre a matéria. No planejamento de aula também nós queríamos tirar algumas dúvidas, Mas os senhores fiquem à vontade para contar comigo pelo WhatsApp e tudo mais. E se alguém quiser, não pode ser oficial, porque esse vídeo aqui naturalmente não reúne as condições de apresentação e tudo, mas se alguém quiser passar o vídeo para algum colega da manhã, para que ele divulgue também no seu grupo, posto que eles tiveram a aula, mas não tem o vídeo. Essa nossa última aula sobre a personalidade jurídica da pessoa natural trata-se do término da personalidade jurídica natural, com certeza, mas do término da personalidade jurídica natural através da presunção de morte com decretação de ausência, Nós vimos o seguinte: a personalidade jurídica da pessoa natural termina com a morte. Isso significa que, morta a pessoa, todos os seus direitos patrimoniais são automaticamente transmitidos aos seus herdeiros. Ela deixa de ser capaz de direitos patrimoniais, Independente de que esse patrimônio esteja especificado em favor de um herdeiro ou não, o que só se dá com a partilha, desde a morte da pessoa, todos os direitos patrimoniais são transmitidos aos seus herdeiros e sucessores. Significa, então, que o princípio da Saisine no direito brasileiro é que nos diz isso, Todos os direitos patrimoniais são transmitidos com a morte. Cada herdeiro, então, passa a ter só um quinhão, uma parte ideal desse patrimônio, 25%, se são 4 herdeiros, 33% se são 3 herdeiros, e assim por diante, Um quarto, um terço, um quinto, dependendo do número de herdeiros. Ainda não especificado, esse patrimônio é visto como uma universalidade de direito e um bem indivisível, como se fosse um único bem, indivisível, e cada herdeiro tem uma parte disso. Isso só se esgota com a partilha, Então no inventário judicial, a partilha se dá através do formal de partilha no processo de inventário. No inventário extrajudicial, a partilha se dá pela escritura pública de inventário, Então a família, em alguns casos, pode fazer o inventário no cartório e terá então uma escritura pública de inventário, ou pode fazer o inventário judicial, como de regra, aliás, e aí ao final haverá um formal de partilha. Durante esse período entre a morte do morto, a morte da pessoa, e a partilha dos bens, o que há é um ente despersonalizado, o espólio do morto. O espólio são esses vários direitos e deveres do morto, todos os seus direitos patrimoniais, que é um ente despersonalizado, porque ele é capaz de direitos e obrigações, O espólio continua devendo, continua tendo créditos, mas ele não é de ninguém, o espólio não tem personalidade jurídica, ele pertence já aos sucessores do morto, tá bom? Agora, significa o seguinte: se a pessoa morre com um cadáver, tem corpo físico, é uma situação que permite à família, permite aos sucessores diversos, tocar as suas vidas. O camarada, existe o cadáver, o médico então vai fazer um atestado de óbito, Esse atestado de óbito é levado ao cartório para a obtenção de uma certidão de óbito e abre-se o processo de inventário, não tem mistério. Agora, quando não há o cadáver, quando não é a morte real, quando não se pode constatar a morte real, fala-se então da morte presumida. Ainda na aula passada nós falamos da morte presumida sem decretação de ausência, que é uma das possibilidades,
A excepcional, a absolutamente excepcional, seria a morte presumida sem decretação de ausência, que está lá no artigo 7º do seu Código Civil, não é? O juiz pode declarar a morte sem decretação de ausência nos casos lá dos incisos 1 e 2 do artigo 7º, quer sejam, né, estiverem grande, extremo, for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, e numa segunda situação, né, se até 2 anos depois de terminada uma guerra não for encontrado quem foi feito prisioneiro ou foi desaparecido em campanha, não é? Ora, portanto, essa é a circunstância excepcional. Na ausência do cadáver, não é? Mais tipicamente, será declarada a morte, mas com a necessidade da decretação da ausência em primeiro lugar. Por quê? Porque, veja, se o indivíduo desaparece, vou ali na esquina, meu amor, comprar um cigarro, e não volta para casa, não é? O que farão os seus familiares? Não é? Quem é que vai gerir o patrimônio desse ausente? Não é? Quem vai receber os créditos? Eu quero pagar o aluguel para o fulano. Quem vai receber? Eu quero te lembrar que quem paga mal paga 2 vezes. Então, se eu pagar a quem não devo, eu não liquidei o meu débito. Quem fará os pagamentos desse fulano? Ora, a lei, precisa se ocupar disso. E ainda mais, como ficarão os herdeiros desse fulano? Como é que eles tocarão a sua própria vida? Quando é que eles poderão obter os frutos e rendimentos do patrimônio de seu pai? Por exemplo, do seu pai, não é? O que a gente constata, então, é que a lei brasileira tem 3 preocupações subsequentes, né? Vejam, né? São 3 fases do procedimento pelo qual se declara a morte com decretação de ausência. Nessas 3 fases, a primeira é, né, a curadoria dos bens do ausente, ou a arrecadação dos bens do ausente. A segunda é a sucessão provisória. Em terceiro lugar, a sucessão definitiva. Olha só que interessante, presta bem atenção. Na primeira fase da curadoria dos bens do ausente, está a lei preocupada em proteger os direitos patrimoniais do ausente. Então, preocupada em conservar o patrimônio do ausente com segurança, para que ele, retornando, possa retomar a sua vida civil normalmente. Numa segunda fase, a chamada sucessão provisória, a lei passa a tentar equilibrar, os direitos do ausente com os direitos dos seus sucessores. Então, na sucessão provisória, eu vou entregar provisoriamente os bens a cada um dos seus sucessores, mas continuarei garantindo os direitos do ausente. A gente já vai falar especificamente sobre isso. E na sucessão definitiva, a terceira fase, praticamente eu paro de preocupar-me com a proteção patrimonial do ausente e passo a permitir a vida patrimonial dos seus sucessores. É isso, tá beleza? Então vamos a essa primeira fase, Curadoria dos bens do ausente. O que acontece? O indivíduo desapareceu do seu domicílio sem deixar notícias. Pronto. Se ele desapareceu do seu domicílio sem deixar notícias, quem vai exercer a sua vida civil? Quem é que vai receber em nome dele? Quem é que vai pagar em nome dele? Quem é que vai exercer os seus direitos, exigir os seus direitos e exercer os seus deveres? Há 2 possibilidades aqui. Na chamada representação voluntária, o indivíduo poderia ter feito se representar por uma outra pessoa. Então, ele ter um procurador. Eu deixei uma procuração para que o fulano realizasse os atos em meu nome. Ora, a gente vai falar sobre procuração também, sobre a representação. Se ele deixou o procurador, é esse cara, querendo que vai agir em nome dele. Se ele tiver poderes suficientes e quiser, ele pode agir em nome dele. Agora, se ele não tem poderes suficientes, ou se ele não quer mais exercer esse mandato, essa procuração que ele recebeu, eu já preciso, desde já, que seja nomeado alguém
que é o chamado representante legal para exercer os atos em nome do ausente, né? Esse será o curador. Por isso é que a gente fala da curadoria dos bens do ausente. O curador, normalmente o cônjuge do ausente, é a pessoa que vai exercer os direitos patrimoniais do ausente em seu lugar. É isso, simplesmente isso. Então, em que consiste essa primeira fase, a curadoria dos bens do ausente? A gente faz a arrecadação dos bens do ausente, né? Esse familiar vai ter que apontar quais são os bens que o ausente tem, né? Será nomeado um curador para administrar esses bens, né? Esses bens continuarão dando frutos e rendimentos, né? Aluguéis de casas, por exemplo, né? Tudo isso pertence ao ausente ainda. O curador vai administrar esses bens, administrar esses frutos e rendimentos, pagar as despesas ordinárias da família do ausente, né? E todo o restante, o patrimônio e os seus frutos e rendimentos serão disponibilizados ao ausente em seu retorno. Se ele retornar nessa fase, nada aconteceu com a vida patrimonial do ausente, porque a lei está preocupada em proteger a vida patrimonial do ausente, quase que exclusivamente. Tá beleza? Muito bem. Esse curador, então, tem direitos e deveres fixados pelo juiz e ele é supervisionado, ele tem deveres de prestação de contas e tudo mais. A gente vai falar sobre representação também na etapa posterior do nosso curso, trabalhando com os incapazes, porque quem é incapaz de exercer os atos de sua vida civil precisa de um representante, né? Esse representante é o representante legal, porque ele não é derivado do mandato, né? Não é derivado de uma procuração do representado. Então, a mesma questão da representação legal haverá também com os incapazes de exercer diretamente os atos de sua vida civil. Tá beleza? O ausente aqui está sendo simplesmente tratado como um incapaz de exercer diretamente os atos de sua vida civil. É assim que a lei está enxergando o ausente até agora. Agora, se ele continua desaparecido, não é? Se ele não reaparece nessa fase, é justo, não é, que os seus herdeiros e os seus sucessores em geral, não é, tenham legitimidade para pretender mais, não é? Então o filho lá quer saber como é que ele vai fazer a gestão do seu próprio patrimônio, se ele vai poder administrar as suas próprias coisas e obter os seus frutos e rendimentos. Então a gente passa a uma chamada sucessão provisória. Ora, passado um tempo, né, na curadoria dos bens do ausente, se o ausente não retornar, nós temos a sucessão provisória. Ou seja, são entregues aos sucessores os bens específicos, né? É feita uma partilha, só que uma partilha provisória. O sucessor agora tem não mais 25% do todo, ele tem aqueles bens, né? Sei lá, eram 8 casas que o ausente tinha, né? Ele tinha 4 herdeiros concorrendo igualmente, então tá bom, suponha, só para fazer a conta, 2 casas para cada herdeiro. Esse herdeiro, então, ele vai colher os aluguéis dessa casa, não é? São frutos e rendimentos da casa, esses aluguéis. Agora, ele tem o patrimônio, sabendo o que é dele, o que ele tem que conservar, agora ele tem para si os frutos e rendimentos desse patrimônio, não é? Mas ele tem que dar garantias ao juízo, né? Tem que dar garantias de que ele não vai se desfazer desse patrimônio. E ele tem uma série de restrições. Ele, por exemplo, não pode alienar os bens de raiz, ele não pode vender um imóvel, não é? Porque isso prejudicaria os interesses patrimoniais do ausente. Ele não pode vender nenhuma dessas coisas que ele recebeu, sendo bem de raiz, né? Existem bens que são para venda, mas sendo bens de raiz, ele não poderá vender sem demonstrar a necessidade, a conveniência, né? Te dou um exemplo. Se o herdeiro recebe do ausente um terreno, né? E naquele terreno está sendo proposta a permuta por uma construtora para entregar 3 apartamentos, é evidente que ele tem que fazer essa permuta, né? A evidência, ele tem que conseguir a autorização judicial, porque isso, e o juiz vai autorizar, porque isso seria patrimonialmente interessante também para o ausente. Então, nessa fase da sucessão provisória, cada um sabe o que é seu, mas tem uma propriedade restrita, não é? E tem que dar
cauções, garantias ao juízo de que ele fará essa preservação patrimonial. Passado mais um tempo, está tudo lá na lei, artigos 22 e seguintes do Código Civil, está tudo lá. Passado mais um tempo, sem que o ausente regresse. Bom, se o ausente regressar agora na sucessão provisória, o que acontece? Ele recebe todo o patrimônio dele de volta, porque está tudo conservado, tá beleza? Agora, passado mais um tempo sem que ele regresse, aí haverá a chamada sucessão definitiva. Aí veja, ele é dado como morto, ele realmente é dado como morto, tá beleza? Por isso que o artigo 6º diz, termina a personalidade civil da pessoa natural com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. A lei autoriza a abertura de sucessão definitiva agora, percorridas essas fases da curadoria dos bens do ausente, da sucessão provisória, agora abre-se a sucessão definitiva. O que acontece? Entrega-se todo o patrimônio para cada um dos herdeiros, para que os herdeiros façam o que eles quiserem, tá beleza? Levanta-se as cauções, ou seja, os herdeiros não são mais obrigados a deixar nenhuma garantia, absolutamente, para o ausente. Eles agora são os donos daquilo, tá beleza? São os donos, acabou-se. E sendo os donos, eles podem fazer o que quiser, gerir esse patrimônio do que quiser e tal. E o ausente, professor, o ausente, se retornar, não tem mais nenhum direito? Não, ele tem. Se ele retornar até 10 anos depois de aberta a sucessão definitiva, até 10 anos depois, então ele tem o direito de haver para si os bens no estado em que se encontrarem, ou os que forem subrogados no lugar deles, no lugar daqueles bens, Então, só para que você entenda, vamos fazer dar um seguinte exemplo, O cidadão, eu tenho 4 filhos, não é isso? 4 filhos. Eu tenho 5 filhos, na verdade, vamos fazer um exemplo com 4 filhos, tá? Eu tenho 4 filhos, vai lá, beleza. Ora, tendo eu 4 filhos, estando ausente, eu tenho lá um patrimônio, Suponha que o meu primeiro filho, o meu filho mais velho, responsavelmente guarde esse patrimônio, fique lá com as casas que ele recebe 2 casas, fique lá com as casas que ele recebe os aluguéis dessa casa, tal, vive responsavelmente, mantém as casas e tem lá as 2 casas. Muito bem, eu voltando eu fico com as 2 casas, é isso. Tá beleza? É isso. Ora, e os frutos e rendimentos? É natural, são dele e tudo mais, Ora, o meu segundo filho, que já é mais, doido e coisa e tal, gosta mais de fazer uma farra, vende as 2 casas, vai para Vegas, fica jogando, bebendo, aquela esbórnia, acaba com tudo e volta. Muito bem. Ele pode acabar com tudo? Pode, porque já se deu a sucessão definitiva, é como se eu estivesse morto. Beleza, então eu chegando, eu recebo alguma coisa, não tenho para receber, ele me deve alguma coisa, não me deve absolutamente nada, tá beleza? A minha terceira filha recebe as 2 casas, mas vende as 2 casas e resolve comprar outras 2 casas, tá beleza? Muito bem, com o dinheiro dessa venda. Então as 2 casas novas ficaram subrogadas no lugar daquelas 2 antes. Portanto, eu terei direito a essas 2 casas novas. Tá beleza? É isso. Já o meu quarto filho, recebe as 2 casas, vende, compra uma indústria, prospera, vira um multimilionário com o dinheiro inicial daquela herança. Tudo bem, eu só terei o direito ao dinheiro inicial que ele recebeu, tudo o resto é fruto e rendimento do seu trabalho, tá beleza? É mais ou menos assim. Existe, e toda a declaração de morte com decretação de ausência será dessa forma, existe apenas uma excepcionalidade, e a excepcionalidade se dá no caso dos maiores de 80 anos, onde é mais simples declarar-se a morte
mesmo com a decretação de ausência, tá beleza? Muito bem. Assim eu dou por encerrada a nossa chamada personalidade jurídica, o nosso estudo sobre a personalidade jurídica. Estudamos as pessoas jurídicas só superficialmente, né? Classificamos, né? Dissemos que existem pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, né? Que as pessoas jurídicas de direito público são de direito público interno, de direito público externo, né? E com relação às pessoas naturais, as pessoas detentoras da chamada personalidade jurídica natural, nós falamos do seu início, do fim, né? Falaremos ainda da individualização da pessoa natural e tudo mais. Tá certo? Muito obrigado por sua atenção, não é? Eu quero dizer que eu lamento muitíssimo a gente não estar podendo conviver com mais proximidade, mas que confio muito no seu trabalho aí de seus lares, né? Cuidando da sua saúde e de sua família, e que a gente vai passar por tudo isso com galhardia, né? Vocês estarão comigo no próximo semestre e nós vamos trabalhar dobrado no próximo semestre, se necessário for, para que a gente possa suprir as lacunas que ficaram desse nosso distanciamento físico, tá bom? Mas assim, ainda com esse distanciamento físico, eu sinto o carinho de vocês, sinto a cooperação de vocês, não é? Com 2 ou 3 exceções, que só confirmam a regra, né? Eu quero dizer que eu sou muito grato por esse carinho todo que eu recebo de vocês o tempo todo, tá bom? Muito obrigado, bons estudos, e saibam que a nossa prova então vai ser aquele instrumento formal e tudo mais, não se incomodem com isso, tá? Um grande abraço para vocês todos, bom dia do trabalho, bom final de semana, juízo, até mais.